Olá, boa noite. A gente está esperando aqui o nosso convidado, o Messias Martins, do Litera Negra, entrar, para ele concluir o convite do Litera Negra para todos que estão assistindo e todas. Então, fiquem por aí que ele já volta. Jéssica, saudade de você. Ivan tá por aqui também. Só um minutinho que a gente tá aguardando o Messias voltar pra gente. Convidá-lo agora. Só um segundo. A gente tá só aguardando o Messias, que já está entrando. Oi, Dessa vez nem povo. demorou muito para o Messias voltar, né? Enfim, você voltou. Há 2000 anos eu Pois é, esperava. tava, Então, tava demorando. Mas então, tava dizendo, nem lembro, acho que era da vaquinha. Então, aí o pessoal isso. que quiser colaborar, pode falar comigo lá pelo arroba do Litera Negra, né, aqui no Instagram. E aí tem a opção lá, tanto do site direto da vaquinha, e quem quiser também eu posso gerar um boleto e enviar para a pessoa no valor que ela quiser colaborar. E aí, qualquer valor já ajuda. A gente está na meta aí até o final do ano. Quem puder colaborar, fortalecer, já ajuda. E também já ajuda também o pessoal compartilhar. Falando em compartilhar, tem uma outra situação e o pessoal vai poder observar no último vídeo do IGTV que eu publiquei ontem, no Litera Negra, uma situação que tem se arrastado desde 2017, logo quando acabou as ocupações, que são processos de perseguição política que tem acontecido com alguns estudantes da UFPE que estavam envolvidos na ocupação, né? Quando as ocupações acabaram, a gente tinha comentado lá no início sobre algumas bandeiras, né, da reivindicação do movimento estudantil na ocupação. A gente foi surpreendido com vários estudantes sendo processados pela reitoria. Só na UFPE foram pelo menos 8 estudantes processados. A gente tem um prédio lá que é o CAC, que é o Centro de Artes e Comunicação. Tiveram 5 estudantes, 5 vidas, que foram, que tiveram, né, a sua trajetória na universidade interrompida. Eles foram processados e, apesar da comissão de inquérito da UFPE ter sido incapaz de comprovar as acusações que fazia a cada um dos 5, ainda assim eles foram suspensos por um período inteiro, né? A Thay conhece cada uma dessas pessoas, como eu também conheço cada uma dessas pessoas. E aí elas perderam não só o direito a se matricular nas aulas, como perderam as bolsas que possuíam, perderam o direito ao restaurante universitário. Uma delas, inclusive, perdeu o direito que tinha à moradia estudantil. E, assim, foram 6 meses da sua vida que foi interrompido de forma injusta. Eu sou um dos processados, não pelo CAC, e também não por um prédio que eu ocupei, né? Eu fiz parte da ocupação do Centro de Educação, porém eu sou processado de ter ocupado o Cefish, né? E que é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE. E aí, sob esse processo, eu sou acusado de furto, depredação, dano ao patrimônio público e ocupação não pacífica. E aí, né? Só que tem esse detalhe bem grande, que é que eu não ocupei o Cefish. Eu tenho testemunhas que ocuparam comigo o centro de educação para dizer que eu ocupei o centro de educação. Eu tenho testemunhas que ocuparam de fato o Cefish para dizer que eu não ocupei o Cefish. Eu tenho você, tá, para dizer que também que eu não ocupei o Cefish. E, enfim, mas isso um pouco importou para a comissão de inquérito, eles botaram o processo para dentro mesmo assim. Em 2018, esse processo virou inquérito na Polícia Federal. E além desse processo, né, eu também tenho um outro, porque teve uma reunião de reorganização do calendário acadêmico e na ocasião eu fui agredido por 2 professores da UFPE, 2 coordenadores de curso, inclusive. E aí, um mês depois, eu fui surpreendido de que eu e outras 2 alunas havíamos agredido esses 2 professores. E aí é preciso a gente destacar aqui que esses 2 professores são 2 homens brancos e nós 3 processados somos 3 estudantes negros e pobres, né? E aí esses eram 2 processos administrativos, né? Um sobre a ocupação do Cefish e outro sobre essa suposta agressão aí, que em 2018 também virou inquérito na Polícia Federal.
E aí, na semana passada, eu recebi mais uma intimação, né, em 2018. 2017 eu participei de várias audiências na UFPE. Em 2018 também várias audiências no prédio da Polícia Federal. E aí, agora, né, na semana passada, eu recebi a intimação me convocando, junto com essas outras duas estudantes, para mais uma audiência, agora não mais com um delegado da Polícia Federal, mas com uma juíza, onde, através das informações que a minha advogada conseguiu levantar, vai ser proposto um acordo para encerrar o processo. Só que esse acordo aí, nós três precisamos nos declarar culpados, né? A gente ia pagar 4 meses de serviço comunitário ou de doação de cesta básica, ia ser estipulado pela juíza no momento da audiência. Só que nós três, e eu falo particularmente por mim também, assim, não tenho interesse nenhum em fazer esse acordo porque eu sou inocente. As meninas também são inocentes de todas as acusações que recebemos. Inclusive, o processo é incapaz de apontar para a gente provas, né, a materialidade das acusações. Então, é mais um processo injusto na conta do judiciário. Só que a gente precisa destacar, né, que são 3 estudantes negros. Então, a gente tem, num primeiro momento, a UFPE e, nesse segundo momento, o Ministério Público de Pernambuco, duas instituições públicas, dedicando tempo, esforços, recursos do contribuinte, né, dinheiro público, para não só processar, mas também intimidar e perseguir estudantes pobres e negros na UFPE. Então, eu peço que todo mundo fique atento a esse último vídeo que a gente compartilhou lá no @ do Litera Negra e que possa compartilhar com as outras pessoas também, porque, enfim, isso é inadmissível, sabe? É absurdo atrás de absurdo. Ainda sobre absurdos, teve até uma situação, né? Eu fico pensando que tem sempre um 11 de setembro que não sai da nossa cabeça, né? Teve 11 de setembro ontem, para o pessoal lá nos Estados Unidos é o 11 de setembro lá de 2001, quanto ao fatídico atentado terrorista às Torres Gêmeas. Os chilenos têm também o fatídico e também atentado terrorista, né? Porque o golpe, para mim, é um atentado contra o presidente democraticamente eleito, Salvador Allende, que não foi apenas destituído, mas também foi assassinado. Tiveram aviões jogando bomba no palácio do presidente. Foi um Uhum. golpe orquestrado por Augusto Pinochet e foi apoiado diretamente pelos Estados Unidos, né? E particularmente o 11 de setembro que não sai da minha cabeça é de 2017, quando na ocasião 2 seguranças da UFPE foram no prédio onde eu estudava, no NIAT Cefis, cada um deles com um distintivo no peito da Polícia Federal, se identificavam enquanto agentes da Polícia Federal, abordavam estudantes no corredor, invadiam salas de aula com professores dando aula e anunciavam que eram da Polícia Federal, falavam meu nome completo e diziam que estavam me procurando, né? E aí, tipo, por quê? E aí, no final, a gente foi descobrir que eles não eram agentes da Polícia Federal, que eles eram, na verdade, seguranças da UFPE, que, a mando da reitoria, foram prestar esse papelão aí. E, enfim, são todas coisas que estão anexadas no processo. Muitas dessas coisas não é do conhecimento público, mas através desse vídeo aí a gente quer fazer com que chegue ao conhecimento do maior número possível de pessoas e assim que esse abuso chegue ao fim, né? Como eu estava falando para vocês, a gente não tem intenção nenhuma de aceitar esses acordos e uma vez não aceitando, os processos vão continuar, né? Então a gente pede que eles sejam encerrados, porque desde o início são processos absurdos. Enfim, nunca deveriam ter acontecido, muito menos se arrastado por tanto tempo. É desde 2017 que a gente está nessa agonia, nesse perrengue. Na quinta-feira mesmo, né, eu fui surpreendido com a ligação da minha mãe, dizendo que tinha uma funcionária do Ministério Público lá na porta da casa dela, querendo saber do meu paradeiro, querendo pegar meus dados, enfim, causando constrangimento para ela, que está com chikungunya, está 2 meses debilitada, e quem teve essa desgraça de doença aí sabe que a pessoa pode ficar até 2 anos sofrendo dos seus males. E aí Uhum. agora, né, uma mulher negra, enferma, vão levar um aperreio desmedido desse aí na casa delas. É uma vergonha. Mas a gente está falando do Estado brasileiro, né? Que para mim nunca foi democrático. Muitas pessoas falam sobre estado de exceção.
Só que quando a gente olha para a história, quando a gente olha, por exemplo, para os livros da Conceição Evaristo, a gente vê que, na verdade, esse foi o único estado que a população negra conheceu desde a Lei Áurea. Não teve nenhum estado diferente. Então, não seria injusto chamá-lo de exceção quando é o único estado que a gente experimenta. A gente tem um judiciário, né, que prende muitas pessoas. A gente tem no Brasil a terceira população carcerária do mundo, né? São mais de 850 mil pessoas. Só que, né, dessas, quase metade, né, 400 mil aproximadamente, estão presas hoje ainda à espera de julgamento, né? E é um tempo, assim, em Pernambuco, por exemplo, a média em que um detento fica atrás das grades esperando ser julgado vai de 1 ano e meio, mais ou menos. Então, né, sem ilusões com a justiça burguesa, ela está aí para moer gente pobre, moer gente preta. E é um pouco sobre o que a gente está falando, né, desde o início dessa live aqui, sobre o direito que a gente tem de ser autor da nossa própria história. Sim. E, enfim, a gente tem um aparato do Estado, dois no caso, né, primeiro o FPE, agora o Ministério Público, querendo fazer recair sobre as minhas costas e de outras duas estudantes negras acusações que são injustas. Então é preciso a gente denunciar e, enfim, é isso que a gente tem tentado fazer. Bacana, Messias. E a gente está aqui nessa live de primavera, a primeira dessa série, né? Live de primavera aqui do clube. E você remonta aí a esse momento do movimento estudantil que foi uma primavera estudantil no país, né? Como você falou, foram cerca de 1.000 instituições no país que foram ocupadas contra aquela PEC, né? Que infelizmente acabou sendo aprovada e agora a gente sente os efeitos, vamos sentir durante 20 anos, né? O teto aí de gastos da saúde, da educação, etc. Essas áreas públicas que são tão caras para o nosso povo, a gente tem um limite de gastos e é uma coisa que é tratada como gasto, na verdade, e no fim das contas é um investimento, né? Um país sem educação, ele não tem a sua própria base. Um país sem saúde é um país que mata os seus cidadãos e cidadãs, enfim. Então, parabenizo você e todo mundo que participou das ocupações. Estávamos nesse momento, né, juntos ali, e é uma tristeza a gente ver uma universidade pública ainda reproduzindo, né, esse tipo de perseguição, de afronta a um direito, que é o direito de manifestação, o direito de luta pelos direitos. Se os estudantes não fazem isso, se a juventude não faz isso, quem é que vai fazer, né? Então, parabéns aí por sua participação e a gente torce que realmente seja encerrado esse processo e vamos reverberar essa mensagem por aí. Então, Messias, a gente agradece muito a tua participação, a gente parabeniza pelo projeto do Litera Negra. Queria que você mandasse o link também da contribuição aí na vaquinha, as participações, as inúmeras participações que são possíveis, né? Link, essa contribuição que é uma contribuição mais perene, né? Que é de ser um contribuinte do Litera Negra. Então, manda os links para a gente vai disponibilizar durante a semana aqui nos nossos canais do clube. E a gente repete aqui o convite para todos e todas que estão na live de participarem da nossa quarentena do Cordel. Vamos aprender a fazer cordel, porque o Cordel ele foi o nosso primeiro jornal, era assim que nós nos comunicávamos inicialmente, e agora a gente precisa retomar essa tradição do Cordel para denunciar esse tipo de coisa que tem acontecido no nosso país, para contar o que tem acontecido na nossa época e nos comunicar com os nossos conterrâneos e conterrâneas. O Cordel é a nossa forma muito brasileira de contar a nossa história, isso que a gente vem comentando desde o início da live, que é o direito a ser autores e autores da nossa própria narrativa. Então, esse é um convite à literatura, um convite a ocuparmos esse espaço, e é na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vocês podem conseguir o link lá na página do Facebook, que é a Tainara Queiroz, e também a gente vai disponibilizar aqui no Clube do Cordel agora esse fim de semana, para ninguém ficar de fora. Tá bom? Então, convidamos a todos e todas para segunda-feira às 8 da noite. Daqui a 15 dias tem uma próxima live do nosso clube, outra live de primavera. E deixo contigo agora, Messias, para as tuas considerações finais. E já agradeço demais a tua participação. Estou morrendo de saudade de você. Morrendo de saudade também. Espero que o coronavírus passe logo, a gente possa se reencontrar mais uma vez. E agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui trocando essa ideia com você e com todo mundo que está participando dessa live. Muito obrigado, de verdade. E fica aí, né, a recomendação para vocês conhecerem o Litera Negra.
e ajudarem a gente aí na nossa missão de popularizar a literatura dos nossos. E também lembrar, né, nunca é tarde demais lutar por uma vida digna, é um direito que a gente tem e isso não deve ser criminalizado. Obrigado a todo mundo, boa noite e bom final de semana pra gente. Obrigada, um beijo, bom fim de semana. Abração, Valeu, qualquer gente. coisa o Vem clube sério. está à disposição. Tchau, tchau, gente, boa noite.